Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje, à nossa live. Hoje vamos conversar sobre desenvolvimento da linguagem em crianças de 4 a 6 anos, segundo os marcos do desenvolvimento infantil. Gente, sejam bem-vindos! O pessoal tá chegando. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? O áudio tá ok? Se alguém puder dar um retorno de que tá tudo bem, pra gente poder começar a conversa de hoje, ok? Então, pessoal que tá chegando, eu vou me apresentar enquanto a live tá entrando aí. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento e hoje vim aqui para a gente conversar sobre a linguagem das crianças. Karina da Cunha Graut... está ótimo, obrigada pelo retorno. Então vocês estão me vendo e me ouvindo. Não tem nada de imagem errada não, porque às vezes começa a live e a imagem tá de pé, enfim. E o som também às vezes não tá muito bom. Se porventura acontecer alguma coisa, vocês avisem, tá? Que aí eu vou ler os comentários e eu consigo arrumar. Sejam todos bem-vindos. Continuando aí a minha apresentação. Estou aqui no portal, quero agradecer ao pessoal do Portal MIA pelo espaço. Obrigada. Estou aqui quinzenalmente para trazer assuntos da neurociência e neurodesenvolvimento aqui para nossa comunidade, tá? Bom, hoje vamos começar a nossa conversa aí sobre o desenvolvimento da fala. Na live anterior, nós falamos sobre as crianças, os bebês, né? Os pequenininhos, desde a fase de nascimento até os 3 aninhos. E hoje a gente vai falar da turminha aí, entre 4 e 6 anos, como que esse processo da aquisição de fala acontece, como que ela é entendida pelo cérebro infantil, né? E se tem alguma coisa, alguma questão aí na criança de vocês que tem alguma dúvida ou que acha que não tá acompanhando ou que não tá bacana, que vocês têm qualquer pergunta que quiser fazer, pode colocar nos comentários, assim como a Karina deu o retorno aí, ele aparece para mim, então eu consigo ler. Ou então deixem as mensagens inbox que aí depois eu leio também e respondo na medida possível, tá? Conforme for aparecendo ou for tendo tempo, eu vou dando os retornos, tá? Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, pode também já escrever e a gente vai trocando as informações durante a live, ok? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala das crianças em fase de desenvolvimento, a gente sempre se preocupa. A primeira grande questão é a fala, né? Então, é o primeiro passo que os pais dão para buscar uma ajuda terapêutica que seja, quando a criança está numa determinada idade e ainda não fala, né? Aí isso realmente dá aquele sinal de alerta para os pais de que alguma coisa dentro do desenvolvimento dela não está de acordo. Então, é onde eles começam a buscar ajuda. Então, buscam uma ajuda terapêutica ou buscam uma ajuda médica e aí vai tentar ver o que está acontecendo ali com aquela criança que não está se desenvolvendo na fala. Como a gente falou na live anterior, a gente está baseando, né, através desse livro, Aprendizagem, Linguagem e Pensamento, onde ele explica pra gente os caminhos, vamos dizer assim, né? Ele traz muito dos caminhos que essas informações passam pelo nosso cérebro, para a gente conseguir ter um aprendizado, né? Porque a fala faz parte do aprendizado adequado. E aí tem algumas questões que fogem muito ao nosso entendimento, porque às vezes a gente acha que é só o tempo da criança ou que ela não fala porque tem uma preguiça, enfim, existem um monte de fatores que realmente pode ser, tá? Pode ser uma falta de vontade da criança falar, pode ser uma falta de estímulo também. Então, existem vários fatores que contribuem para essa ausência de fala, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que essas crianças nessa faixa etária,
tá? De 4 a 6 anos, aonde elas devem já estar, tá? Quando a gente fala de marcos de desenvolvimento, são exatamente isso, são marcos. Então, como se fosse uma linha do tempo, assim, né? São fases onde essas crianças, né? Nós, enfim, todos, passamos por esses momentos. Então, vem lá de 0 aos primeiros 12 meses, o que acontece ou o que deveria acontecer. E assim vai, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 40 meses, e ela segue aí durante essa primeira fase da nossa infância. E ali tem alguns indicadores, então são algumas coisas que acontecem ou que deveriam acontecer que a gente considera como um desenvolvimento sadio, tá? O que não faz parte desses indicadores, a gente verifica que tem alguma coisa ali que de repente precisa ser arrumada, né? Precisa ser ajeitada. Boa noite, gente! Já começamos aqui a conversar pra gente fazer a nossa live aí no horário certo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Portal Mia. O pessoal que tá chegando também, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, pode escrever nos comentários, tá? Que a gente vai batendo um papo e vai conversando. Se vocês perderem em alguma coisa que eu falei, eu tento voltar também pra gente conseguir entender pelo menos um pouquinho aí dessa parte, porque realmente, às vezes a gente acha que é uma coisa tranquila, né? O não falar ou esperar que as coisas aconteçam. E como a gente sabe que o nosso cérebro, ele precisa de estímulo, ele precisa estar sendo alimentado ali de coisas boas para que ele tenha a sua evolução certa, o processo da fala é a mesma coisa, tá? Muitos pais chegam com uma dúvida muito grande de que assim, o meu filho, né, às vezes chega com 4, 5 anos para fazer as anamneses ou chega nos espaços para passar com uma fono, com profissionais, né, com físico, psicólogo, enfim. E aí acham que é só uma questão de fala, né, de não sabe falar. Alguns, em parte, por estarem aqui no Japão. Então, tá? As crianças aqui que têm o bilinguismo, que acaba tendo essa questão, eles frequentam a escola japonesa. Muitas das crianças que eu já atendi, elas têm esse mesmo problema, vamos dizer assim, essa mesma questão, né? Isso realmente acaba, por vezes, dependendo da criança e da família, é um problema. Por quê? Porque dentro de casa o português é a língua que domina, é a língua que é falada, que é compreendida pela criança. E aí ela chega no ambiente da escola, da creche, e é tudo em japonês. E aí fica uma bagunça na cabeça dessa criança que está em pleno desenvolvimento, né? Então, a aquisição dela aí dentro desse cérebro está acontecendo com informações simultâneas. Então, tem hora que essa cabecinha aí tá recebendo informação em japonês e tem hora que essa mesma cabecinha tá recebendo informação em Nihongo. E aí, para criança, às vezes fica difícil, tá? É um processo um pouco mais lento. Ela pode ser que ela demore um pouco mais para conseguir se expressar nas duas línguas, tá? Boa noite, Débora Lima. Fátima Kumi, boa noite, seja bem-vinda, Fátima. Fátima Kumi acompanha as lives, faz um tempinho que eu não te vejo, minha neuroamiga. Sejam bem-vindos, meninas. A gente já começou aí falando sobre o neurodesenvolvimento, sobre os marcos do desenvolvimento. Não, Débora, eu não sou fonoaudióloga, eu sou neuropsicopedagoga, tá? Especialista em neurodesenvolvimento infantil. Então, hoje, especificamente, a gente está falando sobre o desenvolvimento da fala através da neurociência, tá? Então, sobre a aquisição de fala, sobre a visão, o olhar do neurodesenvolvimento infantil, tá? Então, eu trago aqui as informações, vamos dizer assim, como é que o cérebro processa essas questões todas, tanto as da psicologia, quanto as questões da fisioterapia, da fonoaudiologia.
eu trabalho um pouquinho aí, um pouquinho não, eu trabalho nesse sentido. E hoje a gente vai falar sobre aprendizagem, linguagem e pensamento. Então, a gente usa os marcos do desenvolvimento infantil, os marcos do neurodesenvolvimento, para trazer para vocês quais são essas dificuldades que apresentam, que as pessoas apresentam. Claro que quando a gente fala de uma dificuldade de fala, um transtorno de fala, existe uma diferença muito grande, tá? Existem partes do nosso cérebro que são responsáveis pela nossa fala. Aliás, tudo começa no cérebro, na verdade, tá? Então, as informações, Débora, imagina, que eu trago para vocês aqui são todas embasadas na neurociência, tá? Mas eu não sou fonoaudióloga, eu trabalho com várias, mas eu não sou, tá? É bacana, Débora, na hora que a gente começa a descobrir como é que essa máquina aqui funciona, a gente começa a ficar mais claro muitas coisas, tá? A Fátima tá falando que hoje deu certo, o horário não tá batendo, né? Então, pois é, mas é o horário que eu consigo estar com vocês, de terça-feira, perdão, de quinta não, de quinta é lá na Neurokids. De terça-feira, quinzenalmente aqui no Portal Me, vocês me encontram, pra gente falar, pra gente conversar. Que bom, Fátima, obrigada. Muito interessante, verdade. A Mônica Letícia do Cacete. Então, o processo de fala tardia é natural por conta do bilinguismo? Então, não é natural por conta do bilinguismo. Ele vai falar, tá? Que assim, dentro do Marcos do Desenvolvimento, a gente tem algumas idades, Mônica, do que é esperado para, tá? Então, como a gente tá falando nessa fase hoje, de 4 a 6 anos, a criança já está com um processo de fala muito, muito, muito similar ao de um adulto, vamos dizer assim. Então, assim, o número de palavras é bastante, o número de fala também das palavrinhas que a criança tanto compreende quanto fala, né, quanto ela traz, também são um número muito grande comparado à primeira fase lá de 0 a 3 anos. Oi, Cris, boa noite! Seja bem-vinda, essa Cris, mais uma neuroamiga. Beijo grande pra você. Hoje estamos falando sobre o que a gente gosta de fazer, falar, né? Principalmente as meninas, né? Neurologicamente, a gente tem aí também algumas questões que, até através do nosso amadurecimento mesmo, de que a fala, as meninas têm um processo de aquisição mais rápido também, tá? Mas também isso não quer dizer que é regra, né? Quando eu falo dos marcos do desenvolvimento, eu trago para vocês uma diretriz, tá? Assim como ela é para nós profissionais da área, até para a gente saber até onde a criança foi, aonde a criança avançou, aonde a criança estagnou, né? Onde ela parou, ou se ela está abaixo do nível do marco ou não, a gente utiliza como se fosse um guia, vamos dizer assim, tá? Ele não nos obriga a seguir, mas eles nos servem como um guia, que um guia não, porque também um guia meio que a gente tem que seguir o guia, como um referencial, tá? Os marcos do desenvolvimento, eles são como uma referência do desenvolvimento dessas crianças, tá? Então, até onde ela tem que estar, como ela tem que estar, e aí quando ela não está nessas fases, o que a gente precisa fazer, ou precisa correr atrás, ou precisa pesquisar, enfim. Ei, Coet, boa noite, seja bem-vindo. Júnior Kojima, boa noite, sejam bem-vindos, meninos. Hoje estamos falando sobre linguagem, estamos aqui falando dos pequenos aí, com essa fase de aquisição, que quando a gente não tem também ela nesse período, a gente vai levando todas essas lacunas do desenvolvimento e do aprendizado, a gente leva para a vida adulta, tá? Então, às vezes, tem muito adulto também com uma grande dificuldade, não de fala, porque fala muito, mas não consegue se expressar adequadamente. E aí, também, a gente acaba tendo um ruído de comunicação, vamos dizer assim, um problema de emissor-receptor, né? Um problema de quem fala e quem escuta. Então, quando a gente trata dos pequenos, ou não trata, na verdade, dos pequenos, a gente acaba levando todas esses buraquinhos, né, do desenvolvimento para a fase adulta. E aí dá para chamar também, porque a gente faz, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de reabilitação enorme,
Então, tudo a gente consegue, né, melhorar, vamos dizer assim, desenvolver as habilidades possíveis. Mas é claro que quando a gente faz desde pequenininho, é muito melhor, tá? Na live anterior, nós falamos sobre o desenvolvimento dos bebês, né? Então, desde o balbucio do bebezinho de 4 ou 5 meses, 3, 4, 5 meses, até os 3 aninhos, né? E hoje a gente tá aqui para falar como é que a turminha de 4 a 6 anos se comporta durante esse processo de fala. Por que a alfabetização se dá aos 7 anos? Por que a escola alfabetiza a criança entre 6 e 7 anos? Porque é a fase onde ela está pronta, né? Ou deveria estar pronta para o registro, tanto para a questão da escrita, quanto para a questão do aprendizado mesmo. Mônica, obrigada por dividir todo o seu conhecimento. Imagina, gente, isso aqui não... E eu não vou estudar, não. O negócio é estudar, como eu sempre trago para vocês, os livros de referência. Porque quando a gente fala sobre neuroeducação, neurociência, neurodesenvolvimento, são informações muito grandes, às vezes é muito difícil. Eu fico tentando arrumar alguns exemplos, porque são muitos termos técnicos, né? É um pouco complicado, mas acho que dá para entender. A Débora tá falando que a leitura ajuda no desenvolvimento da fala das crianças. Sim! Dica para aumentar vocabulário infantil: leitura, cantiga de roda mesmo, roda, roda, gira, gira, essas cantigas de palma, 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 pé, 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 caranguejo, peixe, porque ela tem a sonoridade das palavrinhas, né? A rima ajuda muito as crianças nessa fase, a aquisição da fala. Então, você cantar essas parlendas, vocês pesquisam aí, meninas, qualquer coisa, joga aí no Google, né? Parlendas, músicas infantis, e aí vai aparecer. Desde os pequenininhos isso também funciona muito, porque como ao finalzinho das palavras são sempre com rimas, é mais fácil do cérebro processar essa informação que chega, né? Ele capta mais fácil quando o sonzinho do final das palavras são próximos, né? E aí a gente tem a rima que ajuda muito. A Lunei, boa noite. Meu filho tem 5 anos e ele fala como se fosse bebezinho. A fala dele ruim, eu acho. A partir dos 4 anos, a turminha já tem que estar aí com a aquisição de fala. Quando a gente fala de aquisição de fala, é o ato de falar, tá? Se vai ter sentido, se não vai ter sentido, se é uma fala completa, se é uma fala bonitinha, certinha ou não, aí é outro processo, tá? Porque primeiro ela vai falar, né? Às vezes a gente tem até os bebês que fica com aquela linguagem que a gente fala que é a linguagem de bebê, ele tá falando, a gente não tá entendendo, mas tá existindo uma fala de uma certa forma, tá? Então eles vão falar do jeito que sabe, da forma que eles aprendem. Muitos falam infantilizado, Lu, essa fase de falar como é? Nenezinho, né? De falar com um jeitinho de bebê. Não é adequado. Tá? Aos 5 anos ele já tem que estar com esse processo da fala mais polida, mais próximo assim da nossa, vamos dizer assim. Por quê? Se eu falo errado, eu escrevo errado, tá? Então, se eu tenho o costume, o hábito de falar palavras erradas, na hora que eu tiver que escrever, eu vou escrever elas erradas, né? E aí isso vai me trazer um prejuízo escolar, porque essa criança vai pra escola e ela vai escrever e vai estar errado. Então, a gente precisa, no caso, orientar as crianças nesse sentido. Oi, Alice! Boa noite! Alice, mais uma neuroamiga. Beijo, querida! A Débora tá dizendo, Débora Lima, o fato de eu ler livros ajuda no desenvolvimento total. Leia para a sua criança, mostre o livro, folheie as páginas, mostre figura, esse aqui eu acho que não tem figura, mas né, mostre para a criança o que é um livro. Quando você for cantar alguma coisa para a criança, faça uma roda, toque na criança, porque a informação às vezes não vem só
de olhar ou de ouvir, tá? A gente aprende, na verdade, a falar falando, a gente aprende a falar ouvindo, a gente aprende a falar tendo contato com o externo, né? Só da criança olhar pra gente, isso acontece muito quando a gente faz terapia e às vezes a gente dá um comando pra criança e a gente tá de lado e a gente fala pra criança tal coisa, coloque a bolinha amarela em cima do triângulo verde e a gente não tá olhando pra criança, às vezes ela não consegue fazer, tá? Mas quando a gente direciona o olhar e ela consegue ver a gente, ver a nossa fala, só de ver a boca abrindo e fechando, tem a leitura labial que a gente sabe que funciona muito, né? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, pessoas que têm deficiência de fala, mas conseguem acompanhar pela leitura labial. Então, assim, é um meio também da gente estimular e fazer com que essa informação chegue nesse cérebro. Fátima Cume é minha neta, repete tudo e dança linda, tem 3 anos. Sim, tem que estimular, tá? Tem crianças que não falam por falta de estímulo. Tem crianças que não falam por falta de necessidade. Enfim, mas como assim? Como é que a gente não fala? Né? Não, tem. Não, porque a criança ela não vê uma função para fala. Ela não vê que existe o porquê de falar. Então ela acaba não falando. Ela acaba e não é porque ela não sabe falar, tá? Porque na hora que a gente vai fazer algumas atividades, principalmente quando a gente trabalha com a alfabetização fonética, né? Que aí sim a gente acaba trabalhando muito até para quando a criança vai pro primeiro ano e vai para a escola e ainda tem muitas questões da fala aí que trava. A alfabetização fônica, na verdade, ela é muito bom porque ela usa justamente os fonemas, né? Ela usa o som das letras, porque cada letra tem um som, né? E aí a gente trabalha a alfabetização através, né, dos fonemas e é muito bacana. A Débora acha a dicção da minha filha um pouco ruim, ela troca sílabas. Então, vamos falar aí da idade, tá? O que é normal e o que não é, dentro dessa faixa etária de 4 a 6 anos. Os pequenininhos, de 4, 5 aninhos, é normal não falar um R, né? Assim, a gente considera meio que, não normal, a gente considera aceitável, vamos dizer assim. E dentro da própria fonoaudiologia existe um trabalho, as meninas têm também uns marcos aí de desenvolvimento de fala, onde elas acompanham o que é aceitável e até que idade é aceitável. Tá? E aí dentro desse processo da idade que é aceitável uma fala que ainda não é elaborada o suficiente, é mais ou menos até os 7 anos. Tá? Então até os 7 anos a gente ainda considera essas falhas, vamos dizer assim, na fala aceitável. Tá? Depende muito do grau que é essa falha. Depende se de repente existe uma afasia, né? Se de repente existe alguma alteração neurológica, né? Aí a neurociência falando sobre a fonoaudiologia, porque nem sempre é só o ato da gente movimentar as cordas vocais e a gente conseguir, né, fazer todo o trabalho de língua tal, e sons e aí ele sai. Às vezes existe um bloqueio neuronal aí, existe alguma coisa dentro desse cérebro que não processa, que não capta esses sons ou que capta essas informações, mas por algum desarranjo aí neuronal não consegue falar. Tá? Então a criança às vezes identifica o objeto, ela sabe o que é a figura, ela representa às vezes até graficamente, ela faz um desenho, por exemplo, você fala, eu desenho uma fruta, uma uva, ela vai lá e desenha uma uva, mas a fala ainda não acompanha o processo de raciocínio, tá? Aí nesses casos, sim, fonoaudiologia, neuropediatria, para eu perceber se existe algo muito mais grave na questão desse desenvolvimento dessa criança, neuropediatra, tá? Sempre com médicos. Eles vão sempre fazer essas avaliações mais complexas e aí vão indicar para o tratamento da terapia em si, no caso, terapia de fala com o fonoaudiólogo, tá? Se for alguma coisa mais grave, né, que é mais físico, vamos dizer assim,
aí tem que fazer um trabalho com o fisioterapeuta, tá? Porque aí a fonoaudiologia trabalha também, mas às vezes a fisioterapia precisa para fortalecer músculo, essas questões também, dependendo do grau de dificuldade dessa criança. A Cris está falando, opa, ai gente, desculpa. Meu filho não falou totó, brum brum, sempre achei muito esquisito. Sempre foi carro, né? Isso também vai muito do estímulo que a criança tem. Quando a gente trabalha com as onomatopeias, como é que o cachorro faz? Au, au, e o carro, vrum, vrum, né? E a galinha. E aí a gente vai trabalhando com a criança esses sonzinhos. Assim como eu falei das rimas, são palavras curtas, né? São monossilábicas, então são às vezes uma repetição. Fica mais fácil dessa criança receber essa informação, porque ela precisa processar de uma maneira mais fácil, então não é muito difícil dela entender o que está sendo falado. Então a gente começa através desses vrum vrum, né, para a criança conseguir entender o conceito de carro. Tá certo? Tá errado? Vamos fazer o que é possível dentro do que a gente pode ali com a criança. Tem crianças que já são submetidas, por exemplo, o que é isso? É um carro, né? Você não faz o processo do vrum vrum, do bibi, enfim. Você não vai trabalhando sons para chegar no conceito da palavra carro. Isso já orienta que é um carro, e aí quando você mostra, fala o que é isso. Ela não vai falar um vrum vrum, ela vai falar que é um carro. Tá errado? Não, tá? Até porque o objetivo final, vamos dizer assim, foi atingido. Então a aquisição do conhecimento, o aprendizado, a elaboração da imagem e a resposta através da palavra, seja o vrum vrum ou seja o carro, a gente conseguiu ter. Então ela foi obtida. Então, de qualquer maneira, a criança atingiu o objetivo, vamos dizer assim. A Kaori... Ai, Kaori, acho que eu te perdi. Kaori Bruna, boa noite. Minha filha vai fazer 2 anos, ela é bem inteligente e imita tudo que a gente faz. Mas não fala nada, é normal. Aos 2 aninhos, ele já tem uma aquisição de fala considerável também, tá? Existem alguns booms aí sobre os nossos desenvolvimentos, onde eles ocorrem, tá? E aí, apesar dela saber de muitas coisas, a ausência da fala, até uma certa idade, a gente já começa, assim, a se preocupar, tá? Nós falamos sobre cadê? Cachorro... Tá. A Fátima tá falando, eu conheci no caso uma mãe que era bem quieta na dela, mas a criança não falava e ela precisava mudar a falar mais para ajudar a filha. A gente vai falar sobre isso também, sobre os estímulos dos pais, sobre o uso do celular, tá? O uso do Keitai para fazer às vezes de segurar aí essa criança por um tempo maior. E aí tem mãe que às vezes chega e fala assim, mas eu coloco, né, a galinha pintadinha para tocar, ou eu coloco vídeo sobre música, tem uns apps que contam números de 1 a 1000, que falam o alfabeto inteiro, não sei o quê. Ok, aquele som está sendo recebido, aquela informação está chegando na criança. Só que assim, quando a gente faz uso de eletrônico, ele não tem a mesma capacidade da nossa fala, né? A gente usa também o eletrônico, a informática dentro das terapias, ela auxilia sim, a tecnologia acaba sendo um recurso bacana, mas existe uma diferença enorme quando a gente usa um recurso, né, um app, e quando a gente faz uma terapia, né, com a voz humana, com a fala, com o contato, com a atenção. Então, quando você canta, você lê e você conversa com a criança, o efeito dentro do cérebro dela é muito diferente do que ela ficar ali 2 horas num celular ouvindo e participando dessas musiquinhas, vamos dizer assim, desses clipes. E eles gostam, né? Porque é muito colorido, porque chama muita atenção, prende a atenção da criança. As informações são muito rápidas, então são flashes de um monte de coisa em um curto período de tempo. E isso faz com que eles passem ali 1, 2, 3 horas em frente à tela de um celular, de um iPad, sem perceber, tá? Mas ela não é ideal.
Quando a gente trabalha com crianças pequenininhas até uns 2 aninhos, né, voltando para quando a menina me perguntou, eles já falam, sim, muitas coisinhas que a gente já consegue entender. Eles não têm a fala completamente compreensível, então existe ausência aí de algumas sílabas, mas a gente consegue compreender. Mamar, por exemplo, papá de papai, a gente consegue saber pela tonalidade do que a criança está falando, o que ela quer, né? Se é o papá de papai ou se é o papá de comida, por exemplo. Então a gente consegue descobrir isso. Ela começa a falar a partir de 1 ano. 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses aí, ela já começa com essas palavrinhas, né? Ela já começa a olhar, identificar o que está à volta dela, ela já aponta o que ela quer. Como a gente falou, a fala também faz parte do processo de linguagem, mas existem outras questões que também levam à linguagem, o apontar, o mostrar, né, o chamar a atenção do adulto para aquilo que a criança quer. Isso também é uma forma de linguagem, tá? Mas a partir de 2 aninhos ela já tem que ter aí o vocabulário no mínimo aí assim, segundo a tabela do desenvolvimento, né, que a gente trabalha o desenvolvimento de linguagem, mais ou menos entre 100 e 150 palavras aí ela já tem que estar falando aí, e a compreensão delas também já tem que acontecer, tá? Se existe ausência total, não fala nada, você precisa ver um monte de coisas. Se não é uma alteração neurológica, se não é uma possível surdez, então fazer um teste de audiometria nessa criança, ou se é uma questão de pouco estímulo verbal dentro de casa, é uma inexistência de uma língua ou de uma consistência de algo para essa criança, então cada hora é falado uma coisa e aí ela se perde nessa informação. Então precisa estudar direitinho, ver direitinho aí por que seu bebezinho de 2 anos não fala nadinha, né? Aí realmente precisa de uma avaliação mais centrada nela, tá? Mas teoricamente ela já devia, pelo menos umas 150 palavras, ela já teria que estar dominando, tá? A Débora está dizendo, quando minha filha era bebê, usei alguns sinais para comunicar. A comunicação por sinal, ela existe quando quando a gente proporciona para a criança todos os tipos de estímulo, seja ela por sinal, seja ela por livro, né? Eu mostrar um livro para criança e eu mostro a figura, e eu mostro o objeto, e eu mostro as cores, e eu mostro os bichinhos. Esses sinais, né? Não sei se é bem disso que você está falando, ou se é a língua de sinais mesmo, porque a língua de sinais também é uma fala, também é uma comunicação, e esplêndida por sinal, porque ela é muito complexa e ela é fascinante. Mas enfim, se for essa questão desse sentido dos sinais, de você sinalizar não, aqui a gente faz muito bubu, né, dame, nas creches também, porque eu já acompanhei algumas crianças dentro das creches japonesas, né, as crianças que passam por atendimento e que frequentam, e aí a gente às vezes acaba passando uma manhã ou uma tarde dentro dessa creche para acompanhar essa criança e ver como que é a rotina escolar. Então a gente vê que as professoras usam também esse tipo de Débora, usar sinais ajudou, atrapalha? Ele não atrapalha, ele te ajuda se for a forma que você tem para chegar na sua criança. Se, por exemplo, você fala e essa informação não chega através só da audição, e você utiliza esses sinais, assim como as pistas visuais. Eu também não tenho nenhuma delas aqui, mas depois eu falo com vocês sobre isso. E aí, se você usa essas pistas para que elas vejam e sigam, né, e consigam seguir através das pistas, ok, não tem problema. O que a gente precisa fazer é que esse raciocínio aconteça, né, que essa aprendizagem através dessa linguagem, quando a gente de novo fala de linguagem, a gente não tá falando só de fala em si, tá? Para a construção desses pensamentos. Então, o que eu preciso fazer? Como que eu trabalho todas essas informações para que isso chegue na criança? Se para ela tem funcionado utilizar esses sinais e é o caminho para que ela consiga desenvolver a fala, vamos usar, tá?
Só que o que a gente precisa é orientar e mostrar para a criança que existe uma coisa aqui que a gente tem, que se a gente falar, a gente tem um retorno daquilo, tá? Claro, a gente apontar, a gente mostrar, a gente sinalizar, também temos o retorno daquilo que a gente quer. Mas, se não existe nenhuma alteração neurológica nessa criança, se ela não tem nenhum problema de surdez, se ela não tem o que a gente chama do processamento auditivo central com DEPAC, né, com déficit, aí, uma dificuldade aí nesse sentido. Se faz os exames e tá tudo em ordem, ela não tem nada clínico que comprove essa ausência dessa fala, essa dificuldade dessa fala, aí sim precisa buscar alguma orientação nesse sentido de o que pode estar acontecendo. Às vezes é uma questão psicológica, e aí é com o profissional da área, você vai levar para o psicólogo para ele ver aí por que está esse entrave na fala, né? A gente fala aí, tem muito sobre o mutismo seletivo, que também é uma questão. Nós vamos falar nas próximas lives sobre o mutismo seletivo. Então, às vezes acontece isso, tá? Dessa ausência de fala sem os pais entenderem direito o porquê que acontece. Thaís Nakamine Capili, seja bem-vinda. Boa noite. Meu filho fez 1 ano e 6 meses. Só fala papai e mamá, já devo começar a me preocupar. A partir de 1 ano e meio, eles já estão com um processo de entendimento bem grande. A partir de 1 ano acontece um boom, assim, né? O cérebro das crianças parece que tem uma explosão, literalmente uma explosão ali de informações, os neurônios estão todos conversando, tá produzindo ali sinapses, gerando informação assim a milhão, vamos dizer, né? Muitas coisas ficam e fixam nessa cabeça, né, nesse cérebro infantil, e muitas coisas são cortadas. Então, o próprio cérebro se encarrega aí de cortar essas informações, que é o que a gente chama de poda neural, né? Que existe, é como se realmente fosse uma poda, né? Um corte de todas as informações que chegam no cérebro das crianças e que não são utilizadas. E aí precisa ter espaço para novas informações, então ali existem esses cortes. E o processo de fala é um deles. Se a gente não tá ali estimulando, falando, ou tudo que a criança aponta, a gente cede, né? Então, ela aponta a chupeta, você pega aí dá a chupeta, ela aponta a garrafa de água, aí você pega e dá a garrafa de água. Ou ela sinaliza que ela quer comer, e aí você pega e dá comida. Então, assim, para que ela vai falar? Né? Ela substitui a função da fala pelo apontar, pelo mostrar, né? O que também não é bacana se ela não tem nenhum tipo de dificuldade, de distúrbio ou transtorno, né? Então, se ela não se enquadra nessas questões, não é bacana que os pais não alimentem, porque às vezes vocês fazem sem intenção, vamos dizer assim, né? E acontece mesmo de fazer sem intenção. Mas, de uma certa forma, vocês reforçam esse tipo de comportamento. Né? Então, mostrou, você vai dar, pegou, você deixa, ou apontou, você vai e cede. Ele não vai perceber a função da fala, entendeu? Mais ou menos isso. Ele não vai, aquele cérebro não vai processar de que eu preciso falar para obter o retorno já o que eu quero. Então ele não vai usar as áreas do cérebro aí que é responsável pela fala, né? A área de Wernicke, a área de Broca, que são as áreas do nossa cabeça aqui, que é responsável pela parte cerebral da fala, né? Porque primeiro acontece no cérebro todo esse processamento para depois chegar através da fala pra gente, tá? Então, quando a gente fala de dificuldade de fala, a gente tem que muito saber como que tá a questão neuronal aí dessa criança pra gente depois poder cobrar se a fala está adequada ou se não está adequada, tá? Então tem todo um antes aí que na verdade acaba, né, teria que preocupar um pouquinho mais do que só falar ou não. Gente, eu vou ter que voltar porque meu filho fez 1 ano, só fala mamãe, papá, começar a me preocupar. Estimula, Thaís, tenta trazer para essa criança recursos, então cardos, figuras. Aqui, deve estar no Japão provavelmente, tem muito cardos aqui que é de meio de transporte, que é de carros, enfim, aí você vai ali tentando estimulá-lo, aumentar o vocabulário, tá? Às vezes não fala porque tem um vocabulário muito pequeno,
Às vezes não é nem uma questão de ele fala pouquíssimas coisas, às vezes é porque ele não conhece muitas palavras, ele não está exposto a muitas palavras, ou ele não ouve muitas palavras diferentes, tá? Então o estímulo com os cardos, com esses cartões ajuda bastante, tá? O estímulo visual é sempre bom, ele sempre dá um norte aí, uma direção para vocês seguirem, tá? Eles já só falam... Então, quando você for com os bebês... A gente fez a live de bebê na semana passada, retrasada, não sei, acho que faz uns dias já. A gente falou sobre os pequenininhos lá. Vocês têm um material mais forte voltado a essa idade. Mas, assim, eles já têm uma consciência da fala bem, né? Bem... Pode até não falar muitas coisas, mas eles já compreendem muitas coisas, tá? Desculpa, meu filho tem 3 anos e 7 meses e não fala nada, entende a conta, mas não fala. Então, Michele, com 3 anos e 7 meses, ele já tem que ter aí também, no mesmo caso, já algumas palavrinhas onde ele consegue identificar ou falar. Não precisa ter a fala certinha, então não vai falar carro, prato, né? Essas consoantes, R, LH... né, esses sons mais diferentes assim, eles não vão falar direitinho, né? Eles vão falar, né, emelho, em vez de falar vermelho, né? Em vez de falar verde, às vezes fala verde, marrom, eles falam muito marrom, né? E aí, assim, tem algumas palavrinhas que realmente, foneticamente, elas são mais difíceis da criança aprender. Então, aí, de novo, até os 7 aninhos, essas palavrinhas aí um pouco mais complexas, não tem tanta preocupação nesse sentido, né? Mas ela tem que ter um acompanhamento, de novo, quanto mais cedo melhor. Estimulação precoce é tudo, tá? Quando percebe aí algum atraso, alguma dificuldade, toda vez que eu sempre brinco, o sinalzinho vermelho, se o sinalzinho vermelho tocou, se tá falando aí na cabeça e no coração de vocês, é bom vocês irem buscar aí alguma ajuda, alguma orientação mais específica, né? Pra tirar essas dúvidas aí. Mas aqui eu tô falando que pode ser que seja pra contribuir com esses atrasos, tá? Mas tudo dá pra ser... dá pra se ajeitar, vamos dizer assim. A Carol aí mesmo tá falando, eu acho que é exatamente isso que acontece. Ele aponta e eu já dou. Ai, Carol, não faça, por favor. Débora concorda, a criança aponta pra uma maçã e o nosso dever falar, você quer maçã? Perfeito, sim, nomear tudo. Você tem que nomear tudo, na hora do banho. A turma aí dos bebês, as meninas que tem bebê aí, quando vocês começam a troca de fralda, então assim, bebê, mas é bebê, não tá entendendo nada, tá entendendo sim, tá? A gente começa a estimulação aí com a turminha de 4, 5, 6 meses e vão firme nelas. E eles têm um resultado aí muito bacana, muito bom, porque aquele cérebro tá ali novinho, pronto para receber um monte de informação. Então, né, bora estimular os pituquinhos aí, porque a gente ganha tempo para muitas outras coisas, tá? Eles chegam, de repente, numa idade com muito mais bagagem, né? Com muito mais conhecimento. Então, quanto mais vocês estimulam, melhor é. Mas não, o estímulo não é pegar um iPad, botar um app e falar para ele, fica aí, joga aí. Que nem quando eu trabalho com atenção e concentração. Existem alguns jogos que a gente usa aqui, mas a mãe fala, isso aí faz em casa, eu ponho e a criança fica. Nada, quando vai ver, ela já abriu 500 mil janelas, né? E o jogo ali, o treino ali passou batido. Então nomei tudo, vamos trocar fralda, vamos tomar banho, cadê o olho do nenê, cadê a barriga do nenê, a mãozinha, o pé, e aí vai, né? Conforme a criança for crescendo, você já faz as brincadeiras, cadê o pé do nenê, me dá a mão, e aí a criança vai te olhar com aquela cara e você fica, me dá a mão, e aí às vezes ela não te responde e você não sabe mais o que faz, então você mostra, você toca na mão da criança, você mostra a sua mão, você mostra a mão dela. Por quê? Muitas vezes a gente sabe o conceito daquilo, né, que a gente está pedindo. A gente sabe o que é a mão. Mostra a mão, mostra o pé. Só que para a criança que está em fase de aprendizagem, desenvolvimento, ela às vezes não tem noção de que aquilo é aquilo,
entendeu? Então a gente precisa fazer com que ela entenda e que ela aprenda o nome das coisas, a função das coisas, tá? A Thaís tá perguntando, a criança fica vendo desenho em inglês, atrapalha um pouco ou não tem problema? O bilinguismo, na verdade, eu falei do bilinguismo aqui, Thaís, por causa dos problemas que a gente tem enfrentado dentro da escola japonesa, tá? Eu já recebi muitas mães com esse grande problema das escolas chegarem e falar assim, olha, se o pai ou se a mãe, por exemplo, fala Nihongo, a escola pedir para que dentro de casa só se fale em japonês, por exemplo. E aí, porque tá atrapalhando o desenvolvimento da criança, a criança não tá conseguindo falar, e aí os pais não sabem o que fazem. É difícil, porque lembra como eu falei pra vocês, quando a gente começa o processo de alfabetização aos 7 anos, alguns começam aos 6 anos, né, a aprender a ler e aprender a escrever. Se ela não tem essa estrutura de fala certa, essa estrutura de fala correta, ela vai ter grandes dificuldades na escola, né? E aí a gente entra no impasse que nós temos aqui, que é a questão que as fonos surtam, porque a gente no português utiliza alguns fonemas que não existem no Nihongo, não existem no japonês, então às vezes a gente está lá ensinando, né, elas, ou até mesmo na alfabetização fônica, voltando aí para a área de letramento, vamos dizer assim, de letramento e alfabetização, que a gente trabalha o liao, trau, da, o dra, né, e aí não usa aqui. Não usa, não tem, não existe, né? E tanto que o inglês deles é bem diferente do inglês que a gente aprende, do próprio inglês mesmo. Então fica aquele impasse naquele cérebro, na cabecinha da criança. Ela não sabe direito. E assim, tem funcionalidade, de repente eu ensinar tal fonema para uma criança, se ela não utiliza dentro da escola japonesa, se ela vai continuar aqui no Japão e não tem pretensão de retorno, eu consigo deixar isso um pouco mais para frente e trabalhar outras questões da fala e do neurodesenvolvimento dessa criança para que ela não sofra na escola japonesa, né, na sociedade aqui, enfim. E aí depois eu faço um trabalho em relação a isso. Então isso também é uma dúvida que acontece aí, que tem deixado os terapeutas meio que pensando mesmo, né, nesse sentido, no que é mais adequado, tá? Mas não você deixar a criança ter contato com outra língua, ela não atrapalha, porque ainda mais se for uma forma de recreação, Thaís, se ela tiver assistindo um vídeo ou uma música, né? O que a gente sempre, quando as crianças entram na fase de alfabetização, é para que a gente procure manter o maior tempo naquela língua, para que ela aprenda a forma de falar, para que ela aprenda a forma de escrever, tá? Então, se a gente joga aí, de repente, o Nihongo, o português e o inglês, ela vai fazer, mas o processo ele vai ser um pouco mais difícil e mais lento, tá? Vai demorar um pouco mais, porque esse cérebro precisa dar conta de receber, de captar, de armazenar essas informações dessas 3 línguas e de soltar, né? E de emitir. Então, como é que tá a capacidade desse cérebro para receber, para armazenar e para emissão? Então, tudo isso também precisa ser visto. Tem criança que passa por esse processo super tranquilo, de boa, e sai aí falando 6, 7 línguas, e aprende, a gente às vezes nem sabe como, mas aprende, e tudo bem, né? Mas quando a gente fala, assim, das crianças que têm muito mais dificuldade, ou que, por exemplo, não consegue falar direito ou razoavelmente nenhuma língua, como é que eu vou estar introduzindo o inglês ou eu vou introduzir outras línguas juntos, né? Que aí vai realmente virar uma bagunça na cabeça dessa criança. É muita informação, tá? A Débora tá falando que na Daiso tem figura. Sim, é lá mesmo. Tem muitas figuras para estimular. Muito material bacana. Esses cardos tem lá. E aí você vai mostrando, e se você vê que a sua criança ela não se prende a isso, vai pro dia a dia. Mostra o copo, fala que o copo é copo, fala que o livro é livro, que a mesa é mesa, né? A gente, quando faz o processo de alfabetização,
Dentro deles a gente tem uma das opções que é a gente nomear tudo dentro da sala de aula. Então a gente escreve lousa, cadeira, mesa, caneta, a gente sai etiquetando a sala de aula inteira, né? A gente mostra para a criança que tudo tem o seu nome, tudo tem a sua forma de escrever e a sua forma de falar, né? E dá muito certo. Então, quando a gente coloca para a criança que existem o porquê, vamos dizer assim, das coisas, da gente chamar e da gente saber como que funciona e qual é o nome de tudo, até para ela conseguir se expressar e pedir o que ela quer ou nos dizer o que ela quer, né? Que a gente também precisa proporcionar esses momentos. Também não é só a gente jogar um monte de informação nesse cérebro e deixar as crianças ali perdidas com tudo aquilo que chega. A Carol, eu converso muito com ele e eu não dou, ele vai lá e pega a cadeira, sobe e pega. Tem crianças que agem primeiro, né? Pra depois, às vezes, falar o que quer ou não. Quando ele tiver esse comportamento, Carol, você tira o objeto dele, tá? Você não cede, não dá, tá bom? A gente sabe que existe aí todo um trabalho dele de pensamento, de organização de ideia, para chegar ao ponto dele pegar a cadeira, dele pensar o que ele vai fazer, como que ele vai fazer até ele conquistar aquilo que ele quer. É louvável, mas não é permitido, não é né? Ele tem que saber que ele precisa pedir, ele tem que te dizer o que ele quer, porque eles começam com essas trocas, eu não falo e eu faço, eu não falo e eu faço, e aí depois quando eles chegam numa determinada idade, de repente numa adolescência, alguma coisa assim, eles criam tanta barreira, porque aí acaba indo até pro emocional, né? A educação emocional acaba entravando aí porque eles não sabem dizer, literalmente, não sabem dizer o que eles estão sentindo. Atendo adolescentes que não sabem dizer se estão felizes, se estão tristes, e aí quando a gente chega para sentimentos secundários, né? Eu tô com nojo, eu tô ansioso, eu tô angustiado, né? Que a gente chega na tristeza e depois a gente chega na angústia, por exemplo. E a gente tenta trazer essas informações, eles não conseguem falar o que eles estão sentindo. E muito disso vem dessa primeira infância, tá? Desse primeiro momento, onde houve essa substituição da fala pelo ato, pelo agir, tá? E não é bacana, gente, porque ainda mais aqui no Japão, a gente tem um índice como chama? De depressão muito forte. As pessoas, as adolescentes têm feito coisas assim horríveis, eles se matam por bobeira, qualquer tipo de frustração, eles não sabem lidar com aquilo. E aí a gente tem esse cenário horroroso que a gente tem aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado aí nessa base, nesses pequenininhos, tá? Não substitua. Não permita que eles façam essa substituição da fala ou de expressar o sentimento pelo que eles querem, tá? A não ser, de novo, gente, que exista aí alguma alteração neurológica nessa criança. Ela não fala porque tal coisa. Aí tudo bem, então vamos trabalhar, leva no fonoaudiólogo, vai fazer terapia de fala e vai estimular essa fala e desenvolver ela adequadamente. Teve uma dificuldade, troca de fonema, dificuldade de articular algumas palavrinhas, ou ausência de algumas palavras durante a formação da frase. Ok, vai para o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar tudo isso e a criança vai chegar lá aos 7 anos com essas correçõezinhas feitas, ok? Sim, Mônica, a live sobre bebê está disponível aqui mesmo no Portal Me. Acho que foi dia 16 de fevereiro, se eu não me engano, a gente falou sobre o desenvolvimento dos bebês de 0 a 3 anos, sobre a aquisição da fala deles, tá? Ana, mães procurem viver, é possível estimular a fala. Vamos, hoje temos excelentes profissionais para acompanhar e ajudar as crianças a saltarem os obstáculos da fala em país estrangeiro. Perfeito, sim!
De novo, me perguntaram aí no começo da live se eu era fonoaudióloga, eu disse que não. Eu sou neuropsicopedagoga, trabalho com neurodesenvolvimento infantil. Então, tudo que envolve aí a parte de construção de pensamento, de aprendizagem, de educação socioemocional, de alfabetização fônica, então tudo que envolve essa parte de desenvolvimento e neurodesenvolvimento, eu tô aí. Tá? Claro que sim, sempre a gente trabalha com uma equipe, ninguém trabalha sozinho, ninguém sabe tudo. Teve gente que falou aí na live que quando lê, né, se informa sobre as coisas, a gente aprende, mas eu acho que a gente fica com muito mais dúvida, porque quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei, né? Principalmente quando a gente fala de neurociência, porque apesar da gente achar que, ai, nossa, é algo novo, já fazem 20 anos que vem sido falado, né, sobre isso, só que era um público muito restrito, então era mais com os neurocientistas, era mais com os pesquisadores, então esse negócio de a gente ter acesso, por exemplo, a um cérebro, né, em laboratório, tá, gente, durante as aulas de neuro, por exemplo, e a gente sentir, tocar, pegar e saber como funciona e ver mesmo ali um cérebro humano, isso era muito distante, a gente, né, não tinha muito essa visão. Hoje a gente, através das pós-graduações, a gente consegue ter esse acesso e ver realmente essas coisas, tá? Então, é importante a gente saber como caminhar e o que pode estar aparecendo ali nesse cérebro de diferente. Tem alguma anomalia? Tem alguma alteração? É um transtorno? É um déficit? É uma dificuldade? Né? Precisa realmente fazer uma avaliação nesse sentido para saber como que vocês vão lidar com esse desenvolvimento dessa criança, né? O que esperar? Então, como eu falei, esperar até os 7 anos não é um esperar de, tá bom, vou esperar ele fazer. Quando ele fizer 7 anos, eu vou ver que ele não tem os fonemas adequados, que ele não fala adequadamente, que ele não tem noção de ontem, hoje, amanhã, que ele não fala o passado, o que aconteceu ou o que vai acontecer, que ele não me dá respostas quando eu pergunto por que você subiu na cadeira para pegar o doce, por exemplo, foi o exemplo que apareceu aqui na live. E ela não fala o porquê daquilo, né? Nem que ela te responda, porque sim. Né? Eu não sei se vocês lembram do porquê sim não é resposta. Né? Acho que tem uma galera aí na live que deve lembrar. Né? Quando a gente ouvia lá, quem assistiu a TV Cultura, aí tem muito essa parte, né? Quando eu falo, porque sim não é resposta. E aí fica assim, por quê, né? E o adulto fala isso pra criança, por quê? Porque sim, você não. E pros adolescentes também, porque eles falam, minha mãe disse que eu não vou. Aí eu falei assim, mas por que você não vai? Ela falou, por que não? E aí você fala, mas você sabe por quê? Não, eu falo, não, ela não me explicou, ela só falou que eu não vou. E aí depois, essa mesma mãe cobra desse adolescente que ele explique o porquê que ele tá indo mal na escola, ou porquê que ele não tem amigos, o porquê que ele tem uma dificuldade em alguma coisa. Sendo que, né, na fala ali, na conversa de casa, ela mesma não explica o porquê das coisas. Você explicar o porquê de alguma coisa para uma criança e para um adolescente não quer dizer que você está se justificando. Eu não tenho que me justificar para os meus filhos. Outra fala que muita mãe traz. Mas você explica o porquê das coisas. Eu falei, gente, mas a gente tem que saber o porquê que a gente faz, né? Existem algumas cabecinhas aí que se você não explica direito o que porque da onde veio, para onde vai, por que não vai, por exemplo, ela não vai aprender, tá? E aí a gente quer cobrar, de repente, dessa criança um desenvolvimento que a gente não tá oferecendo e que são coisas que a gente poderia, sim, no dia a dia, numa orientação para fazer lição, para fazer um acompanhamento de uma brincadeira com a criança, e a gente acaba não fazendo, achando que, eu não vou me justificar para o meu filho. Não pensem dessa forma, tá, gente? Porque não é isso, tá? Não... De novo, a gente não sabe como é que esse cérebro aí tá informação, como que essa informação chega para ele. Às vezes só gritar ou só falar não funciona. E as meninas me perguntaram, e se eu mostrar, né? Se eu apontar, quando eu aponto para determinada coisa para mostrar para minha criança, eu tô ajudando na fala? Sim, tá ajudando na fala. O que você não pode fazer é ensinar essa criança que eu apontar os objetos ou mostrar e dizer, né? Eu vou conseguir aquilo.
Porque aí você tá substituindo a fala pela sinalização, vamos dizer assim, né? E aí ele não vai atribuir sentido, na fala. A Débora Lima tá falando que ela precisa conversar com o fonoaudiólogo, sim, né? Dependendo das suas questões aí, do que você tá sentindo, aí se você tá vendo que realmente tem alguma coisa que tá não se enquadra, vamos dizer assim, aí sim. Depois a gente tem uma tabela, Débora, eu acho que eu mostrei ela na outra live, meninas que acompanharam, eu não faço ideia, nem sei se vocês estão conseguindo ver, mas enfim, a gente tem uma tabela de desenvolvimento da linguagem, aí fala como essa criança recebe, né, como ela recebe, a idade que a gente faz o acompanhamento e como ela se expressa, né? Então, o que ela deveria falar. Eu vou deixar depois disponível, eu bato, se bem que vocês encontram também na internet, mas eu vou deixar aqui pra vocês, tá ao contrário, porque a imagem tá coisada. Mas não tem muita coisa, é ótimo. Meninas, eu vou bater uma foto, eu vou botar um tchuc, e aí eu deixo aí nos comentários, tá? Quem quiser, também me pega aí, me busca aí no privado, que eu mando também. Gente, acho que a gente já falou demais. São 9h30. Meu Deus. Que mais? A Fátima tá falando que ela explica tudo muito bem. Letícia, obrigada por toda a atenção. Eu estou encantada. Imagina, Mônica. Seja bem-vinda às nossas lives quinzenais aqui no Portal Mie. Então, o pessoal que quiser acompanhar aí essas informações, eu vou deixar também o livro aí que a gente trabalhou. Essa editora é uma editora muito bacana, ela fala muito sobre neuropsicologia, sobre neuroeducação, sobre neurociência, enfim, e vem bastante informação. Eu sempre trago para vocês aquilo que eu estudei, aquilo que eu faço, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, tá? A minha rotina aqui no Japão já fazem 4 anos trabalhando nessa área. Então, quando eu trago essas informações para vocês, eu trago sempre elas embasadas numa teoria, eu não falo para vocês aqui do nada, fiquem tranquilas, tá? A Fátima tá falando, quando eu começo a falar, eles nem tem não tem nem paciência para ouvir já, né? De tanto que se explica, mas eu acho que tem hora que a gente precisa primar por fazer. Se é um excesso, depois a gente corta. Agora, quando a gente tem uma falta, né, aí é difícil, é bem mais complicado, tá? A Débora... Gente, eu não consigo subir. Minha filha tem 4 anos, esses dias me pediu, mãe, me ensina a ler. Ai, que delícia. Então, eu já amo, né? A gente vai falar sobre aprendizado também, né? Mas assim, quando eu desperto o interesse, Débora... Eu, Viviane, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil, eu não vejo nada de errado em você apresentar essas coisas para as crianças. Se ela tá pedindo para você ensinar a ler, eu acredito que sim, você pode mostrar um ambiente letrado, você pode mostrar os números, você pode mostrar o que são letras, o que são formas. A criança pode aprender a diferenciar quando você mostra... por exemplo, vai estar ao contrário, gente, mas enfim, quando você mostra um caderno ou alguma coisa, tá, que tem números, só da gente falar qual é o número que está aqui, ela vai entender que as formas do número é 1. Aí quando você mostra algo que está escrito com as letrinhas, você fala o que está escrito aqui, né, porque aí ela já vai diferenciar o que é letra, sequência de letras, e que é número, tá? Quando eu atendo os pequenininhos de 3, 4 aninhos e eles desenham, aí eles falam assim, eu falo assim às vezes, a tia vai pôr o nome, tá bom? Eu vou escrever seu nome. Aí eles pegam e começam a fazer um monte de bolinha, pauzinho, tracinho, e falam assim, já fiz, né? Já fez. E aí eu falo, Aí eu pergunto, o que está escrito aqui? E aí ele vai falar, às vezes tem 4, 5 risquinhos e eles falam o nome deles inteiro, né? Então, para eles, aquela representação gráfica, aquilo que está escrito ali, significa tudo aquilo. Então, tá lindo, né? Aí, mais pra frente, a gente vai ensinando mesmo a decodificar os sinais, os registros, as letras, enfim. Mas, assim, se ela tá curtindo... Bora apresentar o mundo letrado para ela. Agora, se ela vai se alfabetizar ou não, Débora, aí já é outra história, tá?
ela tem idade ainda para chegar nesse processo. Onde você consegue o livro? Esse aqui eu trouxe da minha bagagem lá do Brasil. Mas eu tô vendo com o pessoal da editora se a gente consegue trazer alguém pra cá que faça a representação desse trabalho. Porque quase todas as minhas lives eu uso muito o material deles, tá? A Mônica aguardando ansiosa pra próxima, muito grata. Imagina, Mônica, eu que agradeço. Gente, vamos encerrando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar no inbox que depois eu respondo vocês. Eu vou deixar a cópia, a foto da tabela do volume da linguagem, a imagem do livro, e se vocês quiserem, vocês busquem depois também na internet e a gente vê o que a gente consegue fazer para tentar trazer esse material para cá. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página do Portal Me. A minha página é NeuroKids, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o neurodesenvolvimento, entrem lá na página, curtam, né? Sejam seguidores aí da NeuroKids. É a minha página, é a página onde eu trago aí as informações, alguns vídeos, algumas informações mesmo sobre a neurociência, sobre o neurodesenvolvimento, para a gente aí desenvolver essas habilidades dessas crianças, jovens, desses adolescentes e de adultos, tá? Porque a gente trabalha com atenção, concentração, memória, cognição, ginástica cerebral, enfim. Tudo que a gente faz para os pequenos, a gente também trabalha com os maiores aí para suprir esses buraquinhos que ficam no meio do caminho. Gente, essa live sobre a gagueira. Eu posso explicar um pouco sobre a gagueira, por que ela acontece, em que momento ela acontece dentro desse cérebro, tá? Mas essas questões mais específicas, de repente, lá na NeuroKids eu chamo uma fonoaudióloga e a gente faz uma live ali com o pessoal mais nessas áreas mais restritas, tá bom? Mas, gente, obrigada pela companhia de vocês. Eu aguardo vocês daqui a 15 dias na próxima live do Portal Me. A gente vai falar, vai continuar falando aí sobre desenvolvimento dos pequenos, né, das crianças. Vamos abordar mutismo seletivo, vamos falar sobre o desenvolvimento auditivo também das crianças, porque hoje a gente conversou da fala, mas existem questões né, de receber essa informação, de ouvir ou não ouvir, de como esse cérebro decodifica essas informações que chegam, que às vezes muitos não falam por causa disso. Mas enfim, assunto para outro dia, para outra conversa. Um beijo grande para todo mundo, boa semana para vocês. Eu espero vocês daqui a 15 dias aqui no Portal Me, ok? Beijo, pessoal, até lá!